Quero falar sobre quem são elas, explicar o tempo em que elas profetizam sobre a Terra. E é um vídeo que não é tão fácil de se entender, não é tão fácil de se explicar também. É um vídeo que demora para explicar essas coisas. E também não é um vídeo que qualquer pessoa que clicando nesse vídeo primeiramente vai entender esse assunto. É preciso que as pessoas já estejam me acompanhando. Que nem tem irmãos e irmãs que já me acompanham, conhecem sobre as duas casas, sobre as festas. E para falar sobre as duas testemunhas e para que o povo entenda corretamente sobre as duas testemunhas, é preciso conhecer as duas casas de Israel corretamente, não de maneira superficial, como alguns judeus messiânicos falam, ou algumas pessoas estudam aí no Google. E é preciso conhecer as festas corretamente também. É preciso pelo menos essas duas coisas para entender corretamente sobre as duas testemunhas. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, analisar essas coisas, verificar elas, continue assistindo o vídeo e até já já. Bom, algumas pessoas dizem que as duas testemunhas representam as tábuas da lei, porque eram duas e elas se chamam tábuas do testemunho. Mas a explicação dessas pessoas, que algumas delas são adventistas, embora não são todos os adventistas que falam isso, mas esse é um tipo de interpretação e só consiste nisso, não tem a explicação detalhada dos fatos. Outras pessoas dizem que as duas testemunhas é Moisés e Elias, e que eles vão voltar na terra, porque Moisés, você olha ali para uma das testemunhas, faz lembrar Moisés. Então, Elias também ele foi arrebatado até o céu, subiu na carruagem de fogo. Outras dizem que é Enoque e Elias, porque Enoque não morreu e Elias também não, então eles têm que vir para morrer uma vez. Mas poucas pessoas entendem corretamente que essas duas testemunhas são judeus e gentios, ou num nível mais elevado, Efraim e Judá, os dois povos que estarão na terra profetizando nesse tempo. E aí a gente precisa passear pelos versos e pela palavra para entender isso. Isso a Escritura mostra. Só que quando você está lendo, realmente, fortemente, faz a gente lembrar de Moisés e de Elias. Na verdade, se você está ligado com os profetas, essas duas testemunhas faz você lembrar quase todos os profetas. Para não dizer todos. Eu não consigo lembrar de todos, mas eu consigo lembrar de muitos profetas. Por exemplo, quem quiser causar dano para elas, diz que elas soltam fogo pela boca e devoram seus adversários. Isso não é literal. Não vai ter dois homens na terra vestidos de pano de saco, e se alguém quiser fazer mal para eles, vão soltar fogo pela boca e devorar a pessoa com metralhadora, ou com canhão de guerra, com helicóptero. Porque se duas pessoas estiverem fazendo todas aquelas coisas na terra, claro que vão querer matar elas, mas a profecia disse que elas não podem ser mortas, pelo menos durante o tempo da sua profecia. Então, essa figura que a gente imagina ela literalmente, saindo fogo da boca desses dois homens, não é literal isso. Quando você olha para o profeta Jeremias, eu não vou abrir todos os versos para ler verso por verso, para mostrar direitinho, sabe? Você tiver interesse, vai numa Bíblia de pesquisa, procura lá profeta Jeremias, que Deus vai converter as palavras dele em fogo. E aí então esse fogo vai devorar os adversários, porque eles vão ser como palha. Deus fala isso para Jeremias. Eu vou converter as suas palavras em fogo. E os ímpios vão ser como palha. Vai devorar os adversários. E você vê que em que contexto Jeremias profetizou? Jeremias profetizou 23 anos, perto do cativeiro da Babilônia. Estava para vir Babilônia. E as duas testemunhas vão estar profetizando no contexto da grande Babilônia. Tem muita relação essas coisas. Essas coisas estão totalmente ligadas umas com as outras. Também essas duas testemunhas fazem a gente lembrar, por exemplo, do profeta Joel. E o profeta Joel é tremendo. Isso é o que mais eu quero ler aqui. Se bobear, eu quero ler os 3 capítulos inteiros. No profeta Joel, fala para os sacerdotes do Senhor se humilharem diante dele e se vestirem com um pano de saco perto do dia do Senhor. E esse dia do Senhor é a vinda dele. É daí que Paulo tira o dia do Senhor e a nossa reunião com ele. É dos profetas. E no profeta Joel fala para os sacerdotes, os ministros do altar. Lá não fala, no contexto das duas testemunhas, em Apocalipse 11, não fala lá dos que adoram no altar, que é para separar esses, mas o átrio deixa para ser pisado. São figuras que Deus usa o pano de fundo usando o tabernáculo.
mas as interpretações são espirituais ali. Tem coisas no livro de Apocalipse que é para ser interpretada literalmente, mas ali não dá pé para uma interpretação literal, e sim espiritual. Então ali em Apocalipse 11 você vê que fala dos ministros do altar, que elas vão vestir pano de saco. Isso lembra Joel, fala dos ministros do altar, que são os sacerdotes, e para eles se humilharem diante do Senhor, porque está perto o dia da vinda dele. E não é só isso, o profeta Joel é tremendo. Quando você está lendo o profeta Joel, você vai ver que vai estar falando, está profetizando o tempo das trombetas. Embora aconteceu lá naquela época, aquelas coisas que estão escritas, Deus ali olhou para aquele contexto, né? Ele mesmo criou aquele contexto e já visualizava o futuro através daquelas coisas que estavam acontecendo. Aí Deus distribuiu aqueles eventos em trombetas, para que a gente, recebendo o Apocalipse, voltasse para o profeta Joel e entendesse mais coisas, porque Apocalipse só se entende com os profetas. Então, lembra o profeta Joel, lembra Jeremias, aponta para Moisés de maneira mais forte. Os dois profetas que apontam de maneira, que essas duas testemunhas apontam de maneira mais forte é Moisés e Elias, porque é Moisés que converteu as águas em sangue e Elias que orou para o Senhor e a terra não choveu durante 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio, ou 1260 dias, que é o tempo da profecia delas. Então, apontou para Moisés e Elias de maneira direta. Isso quer dizer que o ministério de Moisés e o ministério de Elias, que veio no poder de João Batista, que também tem a ver com a gente, tem a ver com judeus e gentios, o ministério desses dois profetas tem que estar na igreja nos últimos dias. Se você crê em arrebatamento secreto, se quiser pode continuar assistindo o vídeo, mas se você tem essa visão já sem espaço para mais nada, você crê assim e pronto, nem precisa continuar assistindo o vídeo. Quem crê em arrebatamento secreto não vai entender nada disso que eu estou falando. Porque quem crê em arrebatamento, tem até música aí no YouTube falando que vai, quando tocar a última trombeta, não quer mais estar aqui, quer estar lá nas bodas, né, bebendo vinho com o Senhor, na mesa dele, no casamento e o resto sofrendo aqui na terra. Quem é pré-tribulacionista pode sair do vídeo e procurar o seu caminho, assim. Mas se você... mas eu sou mid. Eu não sou mid. Estou falando, você pode dizer, eu sou mid. Posso assistir o vídeo? Pode continuar assistindo o vídeo. Se você é pré, também pode. Mas você tem que ter uma predisposição para mudar o seu entendimento se os argumentos que forem apresentados tiverem conexão. Vamos verificar isso aqui. Isaías 43, a partir do verso 9, diz assim, todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isso e mostrar-nos coisas já passadas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça e se diga, é verdade. Vós sois minhas testemunhas do Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, nenhum se formou, nenhum Deus se formou. E depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, e eu mostrei. E Deus estranho não houve entre vós. Portanto, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Aqui você viu, está no verso 11, né? Isaías 43, do 9 até o 11, até o 12. Fala 2 vezes que o povo é testemunha de Deus. E aqui tem uma coisa interessantíssima. É preciso conhecer um pouco do profeta Daniel, as festas, os tempos e as 2 casas de Israel para entender isso que eu vou falar. Aqui diz, eu anunciei, no verso 12, eu salvei e eu mostrei. E Deus estranho não houve entre vós. Lá no profeta Daniel, no capítulo 11, que é uma explicação detalhada do capítulo 8. No capítulo 8, lembra? Do bode, do carneiro, a Pérsia e a Grécia, dali
do bode sai o chifre pequeno. Esse chifre pequeno, no contexto histórico, aconteceu lá nos Macabeus, no tempo de Antigo Epífanes. Esse daí profetiza o tempo do fim. Por isso que eu digo, é preciso conhecer. Tem pessoas que lendo o livro de Macabeus e lembrando de Daniel, porque coisas semelhantes acontecem, fecha. Lê o livro do profeta Macabeus e fala, se cumpriu a profecia. Aí fecha o livro do profeta Daniel, até 70 semanas deixam para trás. E fala, se cumpriu, fechou a profecia. Não profetiza mais nada agora. Foi uma profecia? Foi, mas foi cumprida. Já aconteceu naquela época, pra gente hoje é um livro histórico. Não profetiza mais, entende? Por isso que é perigoso crer assim. Não pode querer dar cumprimento final nas profecias em reflexos do passado. Lá em Daniel 11, fala que o chifre pequeno, Daniel 11 está explicando detalhes da última semana. Quem não entende isso, tem que voltar a ler o profeta Daniel de novo. Ele é o que estabelece a abominação desoladora, diz que braços sairão dele, forças, fazendo com que ele estabeleça a abominação desoladora, tirando o sacrifício contínuo. E isso é o quê? Lá na metade da semana, o povo do príncipe que há de vir vai destruir o santuário, também dizem que se cumpriu lá em Tito. Aí diz que na metade ele fará uma aliança com muitos. E na metade da semana, ele fará cessar a oferta de manjares, que o pessoal não sabe o que é a oferta de manjares. Não tem a mínima ideia. Para afirmar que aquele que faz cessar a oferta de manjares na metade da semana é Jesus, com seu sacrifício, a pessoa não sabe o que é a oferta de manjares. Oferta de manjares e sacrifício contínuo é a mesma coisa. E o personagem no livro do profeta Daniel, que faz cessar o sacrifício contínuo, que é a oferta de manjares, que é oferta diária, sacrifício diário, tudo igual. O personagem que faz isso é o chifre pequeno. Lê Daniel 8 e Daniel 11. Ele faz isso na metade da semana. Na metade de que semana? Da última semana, que vai aparecer lá em Apocalipse, não no passado. O chifre pequeno não se levantou no passado. Porque se o chifre pequeno tivesse se levantado no passado, depois de tempos e metade de um tempo, o ancião de dias teria que ter vindo na terra. E ele não veio. Tem pessoas que querem pegar o chifre pequeno, aquele homem abominável, que faz guerra contra os santos, chamado de abominação desoladora. Porque ele é um homem abominável e ele faz desolações na terra, destruições estupendas. A pessoa quer pegar esse chifre pequeno e tirar ele fora das 70 semanas. Jogar esse chifre pequeno lá para o futuro e as 70 semanas cumpriu no passado, sem concordância nenhuma. O chifre pequeno tem que estar dentro das 70 semanas, para que o poder dele seja destruído e a justiça eterna seja estabelecida. Mas se o chifre pequeno não se levantou, e ele se levanta na metade da semana, porque em Apocalipse, olha, vê lá, Apocalipse 13, em paralelo com Daniel 7, em Apocalipse 13 a besta tem poder para agir 42 meses na terra. O que é 42 meses? É 1260 dias. São 3 anos e meio. Deus está apresentando aí para você a metade da última semana. E é no futuro, não no passado. Porque quando você está lendo Apocalipse 13, você nunca pode se esquecer de Apocalipse 17. A besta, que era e não é e aparece no futuro, é o 8º rei. Apocalipse 13 é o 8º rei. E o 8º rei tem que ser desfeito pela vinda, pelo esplendor do Senhor. Conforme está em Apocalipse 17. Eles vão pelejar contra o Cordeiro. E o Cordeiro vai destruir eles. Então, pareceu tudo confuso o que eu estou falando? O que tem a ver isso com as duas testemunhas? Tem tudo a ver. Porque aqui fala, Deus está falando para o povo, eu salvei vocês, eu anunciei. Além de mim, não há outro Deus. Portanto, vós sois minhas testemunhas. E Deus estranho entre ti não houve. O chifre pequeno, em Daniel 11, diz que ele se torna forte. Em Daniel 8, diz que ele se torna forte não por sua própria força. Aí Deus não explica. Mas em Daniel 11... algum tempo depois, alguns anos depois, vem a explicação e Daniel fala, eu tive entendimento. Em Daniel 8, lá no finalzinho do verso, do capítulo, Daniel fala, não entendi. Mesmo recebendo a explicação, ele fala, não entendi. E foi de propósito que Deus fez isso. Lá em Daniel 11, depois daquela guerra de 21 dias, o anjo Gabriel querendo vir trazer a mensagem, o rei da Pérsia impedindo. Aí veio Miguel, ajudou, abriu o caminho, chegou a mensagem
essa mensagem que chegou até eles é a explicação das 70 semanas. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando tudo isso direitinho. Aí, quando chega essa mensagem, Daniel fala, eu tive entendimento. Eu entendi isso através da visão. E essa mensagem vem explicando detalhes da última semana. Tanto é que fala do chifre pequeno, que ele vai estabelecer a abominação desoladora, vai destruir alguns reis, você vai ver alguns reis caindo para que ele se levante. Alguns versos que estão lá em Daniel 11 vão aparecer na Epístola de Paulo, em 2 Tessalonicenses. E aí você vê que nesse contexto, quando está descrevendo, né, os acontecimentos finais em Daniel 11, quando pula para Daniel 12, que na verdade é o mesmo contexto, diz, e nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe do povo. E nesse tempo, Miguel não se levantou no passado. E aí foi falando, Daniel, está selado essas palavras até o tempo do fim. Muitos vão esquadrinhar esse livro e o seu conhecimento vai aumentar. Você, porém, sela as palavras do livro. Daniel fala, meu Deus, eu não entendi. Qual será o fim dessas coisas? Então, mediante essa pergunta de Daniel, na verdade, não foi a pergunta de Daniel essa, foi a pergunta de um dos anjos que estavam lá, porque Daniel não fez mais pergunta. Daniel sempre estava fazendo pergunta. Daniel não fez pergunta e o anjo fez. Qual será o fim dessas maravilhas? Quando acontecerão? E aí o anjo, né, um homem que estava de linho fino, levantou as mãos e jurou por aquele que vive para todo sempre, que todas essas maravilhas aconteceriam depois de tempos e metade de um tempo. Você sabe que Deus cria conexões com palavras para revelar as coisas para a gente e para ver se a gente está prestando atenção. E quando é no mesmo livro, aí que a gente tem que prestar atenção mesmo. Aonde, em qual contexto do livro do profeta Daniel que aparece tempos e metade de um tempo? Em Daniel 7. Na vinda do ancião de dias, que é depois de tempos e metade de um tempo, que depois de estudando e esquadrinhando o livro do profeta Daniel, você vai entender que é a metade da última semana. E lá em Daniel 12, quando estava passando por Daniel 11, quando estava descrevendo os eventos, as guerras, o que o chifre pequeno haveria de fazer guerra, aí diz ainda lá em Daniel 11, né, eu estou falando assim, meio rápido, depois a gente lê isso. Lá em Daniel 11, falou assim, depois da aliança feita com ele usará de engano. Depois da aliança feita com ele usará de engano. Quem usará de engano? Que aliança é essa? Você pode encontrar também, depois do concerto feito com ele usará de engano. Você vê que esse rei, que está falando do chifre pequeno em Daniel 11, fez alianças com muitos, porque ele está dominando sobre povos em Daniel 11. E está certo, ninguém consegue ter domínio sobre povos se não for por intermédio de alianças. Mas diz lá em Daniel 11 que ele vai esconder as intenções do seu coração, porque ele vai se engrandecer sobre todo Deus. É daí que Paulo tira que esse homem do pecado, sobre todo Deus se engrandecerá, querendo ele mesmo ser Deus, como foi com o antigo Epífanes. Se você ler Macabeus, você vai ver que ele penetrou no povo judeu, enganou eles, fez aliança com eles, e depois, quando eles foram ver, estava matando eles de tudo qualquer maneira. E ele profanou o santuário de Deus. Está vendo como aconteceu isso no passado? Mas não era o cumprimento final da profecia, porque em Daniel 8 profetiza o tempo do fim. E em Macabeus não é tempo do fim. E quando você vai ler Daniel 8, lembrando de Daniel 11, você vê que a história continua, mostrando que realmente não é o tempo do fim. E passando lá por Daniel 11, chegando em Daniel 12, fala que nesse tempo se levantaria Miguel, o grande príncipe do povo, que haveria grande aflição sobre Jacó. E diz no contexto, vai Daniel, muitos dos que dormem no pó da terra vão ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna, que é a morte eterna. Você, porém, você vai receber o seu galardão no fim dos dias. Você vai se levantar, você vai ressuscitar. E aí diz que os que muitos ensinarem a justiça de Deus brilharão como as estrelas do céu. Olha só essas palavras, pó da terra, estrelas do céu. Aonde que aparece isso na palavra pela primeira vez? Olha para as promessas de Abraão, a tua semente será como o pó da terra e como as estrelas do céu. Está falando ali da descendência de Abraão.
estrelas do céu, fala de ressurreição e também fala dos anjos de Deus. Então, você tem que estar ligado porque as informações no livro do profeta Daniel são muitas, as revelações são tremendas. Por isso que diz que aquele que esquadrinhar o livro vai ver o seu conhecimento aumentar. E nesse contexto que fala de ressurreição, de brilhar como as estrelas do céu, um anjo fala quando acontecerão essas coisas maravilhosas. Aí, um anjo que está de linho fino, quem que é o anjo de linho fino que levanta a mão e jura por aquele que vive para todo sempre? Vai acontecer depois de tempos e metade de um tempo. Você vai lá para o profeta Daniel, e em Daniel 7, você vai ver, quando você estuda Daniel 7, você vai ver um paralelo tremendo com Apocalipse 13. Não dá para falar tudo agora, hein? Senão eu vou bagunçar a cabeça de muita gente. Mas, ponto por ponto de Daniel 7, vai aparecer em Apocalipse 13. Em Apocalipse 13 vai empurrar você para Apocalipse 17. Então, no verso 6, aquele anjo que tinha o rosto como o sol, estava envolto de nuvem, pés como coluna de fogo. Tudo isso Deus é tremendo. O que Deus está falando com tudo isso? Tinha um arco celeste sobre a sua cabeça. Lembra de Noé? Noé em hebraico é Noah, chama descanso. Está chegando o tempo do descanso. Mas o que? Diz que ele levanta a mão para o céu e jura por aquele que vive para todo sempre. Olha, fazendo um paralelo com Daniel, capítulo 12. Jura dizendo que não haveria mais demora. Por que o anjo tem que levantar a mão para o céu e jurar? Para a gente se lembrar de Daniel 7, ou Daniel 12, desculpa. Por que em Daniel 12 o homem de linho fino levantou a mão para o céu e jurou que a ressurreição e aquelas maravilhas aconteceriam depois de tempos e metade de um tempo? Por que ele só não falou? Por que teve que levantar as mãos para o céu e jurar por aquele que vive para todo sempre? Deus estava deixando ali um recado, Deus estava apontando aquela parte para no futuro a gente ler Apocalipse e conectar os dois pontos. E lá fala, no dia não haverá mais tempo, lá em Apocalipse 11. Mas nos dias da voz do último anjo, quando tiver para tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus. Pronto, não tem como desligar Apocalipse 10, verso 6, com Daniel 12. Por causa dessas coisas. Quer dizer que Daniel 12 tem a ver com Apocalipse 10, verso 6 e verso 7. E Apocalipse 10, verso 6 e verso 7 está falando da última trombeta. E a última trombeta só toca depois de tempos e metade de um tempo. 1260 dias. 3 anos e meio. 42 meses. Aí você pode perguntar, o que toda essa confusão tem a ver com as duas testemunhas? Tem tudo a ver. O chifre pequeno de Daniel 11 diz que ele se tornaria forte não pela sua própria força, mas com a ajuda de um Deus estranho. Ele faria todas aquelas coisas e prosperaria. Quais são todas as coisas que ele vai fazer? Profanar o santuário de Deus, fazer guerra contra os santos, derrubar muitos povos com a ajuda de um Deus estranho. Aonde aparece esse Deus estranho nas Escrituras? Aqui, onde Deus está falando das suas testemunhas. Deus está falando, Deus estranho com vocês não houve. Portanto, vós sois as minhas testemunhas. No tempo que as duas testemunhas estiverem profetizando, por que você acha que elas têm que profetizar justo por 1260 dias? E 1260 dias ali não é anos, não. 1260 anos, como falam os adventistas. Porque nos dias da profecia dela, não pode chover. Elas têm poder para fechar o céu durante os dias da sua profecia. E Deus não está falando isso brincando, de brincadeira. Não vai chover, por isso que apontou para Elias. Por isso que tem seca na terra. Por isso que você tem que ler Joel. Então, essas duas testemunhas profetizam por 1260 dias, que faz te lembrar 3 anos e meio. E depois a besta que surge do abismo, mata ela. Quando que a besta surge do abismo? Apocalipse 13. João viu se levantar do mar uma besta, de 7 cabeças e 10 chifres. Sobre os 10 chifres tinha 10 diademas. O que é isso? 10 diademas sobre os 10 chifres. Lá em Apocalipse 17, quando vai explicar dos 10 chifres,
Fala que os 10 chifres são 10 reis que não receberam o poder, mas receberão, não receberam o reino. Poder, né? Diademas, referindo a poder, autoridade. Lembra que Jesus está vindo com muitos diademas sobre a sua cabeça em Apocalipse 19? É poder e autoridade. Os 10 chifres são 10 reis que não receberam o reino, mas receberão poder junto com a besta por 1 hora. Em Apocalipse 13, os diademas estão sobre os chifres. Quer dizer que aqueles 10 reinos receberam o poder com a besta. Tá vendo? Em Apocalipse 12, o dragão de 7 cabeças e 10 chifres, os diademas não estão sobre os 10 chifres, estão sobre as 7 cabeças, para nos revelar os tempos, esses mistérios. Nada disso é por acaso ou é à toa. Então, as 2 testemunhas estão profetizando nesse tempo. É o chifre pequeno, é o 8º rei. E essas 2 testemunhas profetizam 1260 dias, não é por acaso. Elas profetizam 1260 dias. E durante esse tempo, ninguém pode fazer mal para elas. Depois a besta que se levanta do abismo faz guerra contra elas. E a besta que se levanta do abismo tem poder para agir durante quanto tempo? 42 meses. Deus está te dando aí 1 semana. E ainda mais, elas morrem e os corpos dela ficam na praça da grande cidade por 3 dias e meio. Depois elas ressuscitam. Por que você acha que Deus quis? Porque Deus que enviou o Espírito de vida e elas ressuscitaram e subiram aos céus. Por que você acha que Deus quis que elas ficassem mortas durante 3 dias e meio? Por que não 3 dias? Por que não 4? Por que tem que ser 3 dias e meio? Deus está te dando de graça. Aí, ó, a última semana, a metade dela. Depois de 3 dias e meio, elas profetizam 1260 dias, que é 3 anos e meio. E os 3 dias e meio nos quais elas ficam mortas apontam para os outros 3 anos e meio finais. E logo depois disso, logo em seguida, toca a última trombeta. Por que Deus quer que toque a última trombeta nesse contexto? Deus está dando na bandeja para você aí. 3 dias e meio é metade de 1 semana. Ele está levando a sua mente para o profeta Daniel. Só não entende isso quem não quer. Você pode estar falando, irmão, eu conheço as 2 casas de Israel. Sei um pouco das festas. Mesmo assim está muito confuso isso que você está falando. Não está confuso. Bom, pode estar confuso. Se você está achando confuso, deve estar confuso. Mas eu não li todos os versos ainda. Eu estou explicando uma panorâmica para pessoas que já me acompanham e consegue acompanhar o meu entendimento, já veja o brilho dessas coisas, dessa mensagem. Você vê que nós somos as 2 testemunhas. Nós fazemos parte desse povo. E é claro, vai ter um povo no tempo ideal que vai tocar as trombetas, porque profetizar durante 1260 dias e toque das trombetas é a mesma coisa. Aquelas trombetas de Apocalipse. A última trombeta anuncia a vinda do Senhor. Quem é que anuncia a vinda do Senhor hoje? Somos nós. Ah, então quer dizer que nós estamos tocando a última trombeta já? Não, nós estamos falando a respeito dela. Vai chegar o momento em que ela vai ser tocada. E o momento é depois da sexta, não é antes da sexta. Tem a ocasião própria para a 7ª trombeta ser tocada. E no tempo das 2 testemunhas, que é judeus e gentios, é o Israel de Deus. É Efraim e Judá. No tempo dessas 2 testemunhas, o chifre pequeno vai estar na terra. E você vai ver uma guerra entre o bem e o mal. Porque elas vão causar destruições na terra. Por causa do chifre pequeno. Só que o chifre pequeno vai vencer elas. Vai vencer o poder delas. O poder desse povo, dessas 2 testemunhas, vai ser destruído. Porque ele faz guerra e vence. E Deus deixa isso. Deus deixa as suas 2 testemunhas morrerem por causa do testemunho do Senhor Jesus e por um momento o chifre pequeno está vencendo elas. Elas recebem poder de Deus, profetizam, dão o seu testemunho, mostra para a terra tudo o que está acontecendo e que não há outro Deus senão o Deus que criou os céus e a terra. O chifre pequeno vai estar se declarando Deus, vai estar querendo que todos adorem Ele. E esse chifre pequeno recebe ajuda e honra um Deus estranho. Esse Deus estranho é esse que está falando aqui. Ó. Vós sois minhas testemunhas, portanto. No verso 11, aqui diz,
Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei e eu mostrei. Tá vendo Deus mostrando tudo isso de antemão? E Deus estranho não houve entre vós, entre as testemunhas de Deus. Portanto, vós sois as minhas testemunhas. O que as duas testemunhas vão estar profetizando no tempo que o chifre pequeno estiver na terra se declarando Deus? Não há outro Deus. E eles vão estar fazendo sinais, prodígios. O ministério de Moisés e Elias vai estar nesse povo. Eles que vão profetizar os eventos das trombetas. Não é anjo tocando a trombeta ali, literalmente, e acontecendo aquelas coisas espiritualmente. Não, aquelas coisas de Apocalipse que você está lendo nas trombetas. São literais. A única trombeta que dá pé para você interpretar coisa espiritual ali é a quinta trombeta, onde a estrela cai do céu, recebe a chave do poço do abismo, e ela abre o poço do abismo, sai fumaça, como fumaça de grande fornalha, da fumaça escurece o sol e o ar, aí da fumaça sai gafanhotos sobre a terra, e tudo aquele evento, né, aqueles gafanhotos, lá no finalzinho, fala que eles têm como seu rei o anjo do abismo, que em hebraico se chama Abaddon e em grego Apolion, o destruidor, o assolador. Quem é o destruidor e o assolador que é rei desses gafanhotos? E tem mais coisas aqui. Tem mais coisas em Daniel. Lembra que as duas testemunhas, elas vão... As duas testemunhas não, né? Vamos voltar pro texto. A esposa, ela vai para o deserto com asas de águia. E lá ela tinha um lugar preparado por Deus, né, 1260 dias, para que sustentasse ela. Para que ficasse longe da vista do dragão por esse tempo. Isso eu vou falar o que não é. Não é Maria indo para o Egito, que o Egito não é deserto, e não tem nenhuma base para falar que Maria ficou 3 anos e meio no Egito. Zero. Não tem nenhuma. Zero. Essa mulher está indo com asas de águia para o deserto. E lá já tinha lugar preparado por Deus, para que ela fosse sustentada ali. O dragão solta um rio da boca para tentar arrebatar a mulher, mas a terra abre a boca e engole o rio. Não tem nada a ver com Maria isso. Não é também judeus. A igreja arrebatada e judeus ficou na grande tribulação. Não é isso. É o povo de Deus. Essas coisas que você está lendo em Apocalipse 12, está te levando para Êxodo 19. Não vai dar para falar tudo agora, mas está te levando para Êxodo 19. E nesse período, né, nesse tempo da mulher indo para o deserto com asas de águia, isso aconteceu com Israel quando saiu do Egito, indo com asas de águia para o deserto. Lembra? Ela se casou com Deus no Monte Sinai ao 3º dia. Mas a lei foi parar em tábuas de pedra. Só que o que está acontecendo no futuro, o que vai acontecer no futuro, já a lei de Deus vai parar nos corações. É a aliança eterna sendo concretizada e fechada ali. Nesse íntere, as duas testemunhas vão estar aí, profetizando. E nesse contexto, é o contexto da Grande Babilônia. Grande Babilônia é aquela mulher prostituta. Olha só, se você continua lendo o verso 14. No verso 13, né? A gente parou no 12. Isaías 43, verso 12. Olha o 13. Eu sou Deus. Também de hoje em diante, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, o vosso Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós enviarei a Babilônia, e a todos os caldeus fugitivos farei embarcar, até os caldeus, nos navios com que se gloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que faz sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitam e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas? Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo a luz. Porventura, não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as avestruzes.